hoje, 21 de agosto de 2022. A gente está iniciando aqui a reunião de número 105 da reunião virtual sobre o conceito Rosa Cruz do Cosmo, que a gente estuda todos os domingos. Mais especificamente, a gente está no capítulo 17, que é o método para adquirir o conhecimento direto. E hoje a gente vai estudar a lei da assimilação. Hoje a gente vai ver um pouquinho, dentro desses estudos, um pouquinho de como funciona o sistema digestivo do ser humano. E aí sim, um pouco mais de detalhes sobre a lei de assimilação, sobre a ótica Rosa Cruz. E também as funções das glândulas endócrinas, né? Um pouquinho de detalhe, E a gente fecha com um resuminho da aula, para entendimento de todos aí, com essa reunião de hoje. Então a gente vai começar a reunião com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bom, o capítulo 17, ele tem diversas partes, né? Então nós já passamos aí por ele sobre os primeiros passos, né, desse método para adquirir o conhecimento direto. Nós passamos também pelos métodos ocidentais, para os povos ocidentais, a ciência da nutrição, que foram em 3 partes, né? E hoje a gente vai falar da lei da assimilação. Na sequência, nos próximos domingos, a gente vai falar do viver e deixar viver, a oração do Senhor, o voto de celibato, o treinamento esotérico, como os veículos internos são constituídos. Aí nós vamos passar pelos exercícios de concentração, meditação, observação, discernimento, contemplação e adoração. Tá? Todos esse capítulo é voltado aí para esse método, né? Esse método Rosa Cruz, ao qual está totalmente ligado aí com o nosso ser, nosso ego, né? Como se expressa aqui no mundo físico. Então tudo isso você também encontra lá no nosso site, tá? Na fraternidaderosacruz.com, ou no nosso canal lá do YouTube, lá no Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Tá? Todos esses vídeos são postados lá semanalmente. Introdução. O que é lei, né? No seu significado da palavra. Lei é um substantivo feminino, né? Que tem uma regra categórica, que não deixa de ser uma regra, né? Uma prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade, que impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Assimilar. Assimilar vem do verbo, né? É um verbo, seja ele quando ele se compõe como transitivo direto ou pronominal, o significado é converter ou converter-se em uma substância própria. Aqui um exemplo, o nosso corpo assimila parte dos alimentos ingeridos. E também como verbo, como transitivo direto, como bitransitivo, né? Que é absorver e incorporar. Uso do costume ou técnica, cultura, do modo de agir, né, etc., seja absorvido e incorporado. E aí, juntando esses 2 fatos aqui, eu coloquei aqui, né? Se eu colocar lei de assimilar, o que seria, né? Trazendo os 2, seria uma regra ou obrigação de converter, absorver e incorporar 2 partes em uma só, com a predominância da autoridade de maior soberania sobre a de menor, né? Isso como base, é uma base da regra, tá? A lei de assimilação. No conceito Rosa Cruz do Cosmos, por definição, né, a lei de assimilação não permite que qualquer partícula forme parte do nosso corpo antes que, como espíritos, a tenhamos dominado e sujeitado a nós mesmos. Aí eu queria fazer uma perguntinha para vocês, que é bem básica a perguntinha, né? Como que é composto o ser humano? Como são os seus corpos e seus veículos e seus espíritos? Alguém lembra? Corpo denso, corpo vital, corpo de desejos. Aí vai os espíritos em cima. É isso. A mente, nós temos um veículo mente. Que é o elo. Isso.
E depois... Espírito humano. Espírito divino. Isso, espírito divino, espírito de vida e o espírito humano, né? Então, essa é a constituição do ser humano, né? Como egos, nós temos 3 espíritos, nós nos expressamos nesse esquema de evolução, né? Como em 3 corpos, né? E como um veículo-mente, né? Como um veículo-mente a gente se expressa. Então, corpo denso, contraparte é o espírito divino, corpo vital, espírito de vida, e o corpo desejo, o espírito humano. Tá? Então, isso a gente já vem estudando já há alguns domingos para trás. E aí, continuando aqui, né, essa parte de assimilação, né? Nenhuma partícula de alimento pode ser inserida na construção de um corpo, até que as forças nele vigentes sejam superadas pelo espírito que construiu e é residente nesse corpo. Bom, aí para a gente entender um pouquinho a parte do que a gente estuda, né, na filosofia Rosa Cruz, a gente precisa passar um pouquinho aqui como que funciona o nosso sistema digestivo do ser humano, né? Então, a gente vai começar a falar agora na parte física, tá? Como que a gente funciona aqui nesse mundo, né? Como nesse corpo. Então, como compreender o processo digestivo do ser humano? Então, aqui, ó, olhando o sistema digestivo, ele é constituído pelas glândulas anexas e por um tubo digestivo. Essas glândulas anexas, elas produzem alguns sucos digestivos, né, que são lançadas no tubo digestivo que ajudam a digestão. E o tubo digestivo, que é um tubo longo, né, ao qual os alimentos se deslocam e vão sofrendo transformações, que é a digestão. Tá? É uma composição desses dois, dessa glândula e desse tubo, desses 2 fatos aqui, essa quebra aqui do ser humano, que está composto da seguinte forma, né? Do lado das glândulas, tem as glândulas salivares, né, que produzem a saliva, o fígado, produz a bilis, e a vesícula biliar, né, que é uma composição aqui que joga toda a parte de enzimas dentro do estômago. Tá? E tem o pâncreas aqui que também joga outro tipo de enzima aqui, que é o suco pancreático. Do lado do tubo digestivo, né, começa pela boca, né, que é essa primeira cavidade que a gente fala aqui, que é a boca, passa pela faringe, desce pelo esôfago aqui, chega no estômago, aí tem o intestino grosso, intestino delgado, a parte de excreção, que é do reto, e o ânus aqui, que é toda essa composição aqui, é a parte dos tubos, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho como que esse processo. Primeiro eu tenho a parte do corpo humano, né, como a gente veio construindo isso desde lá da época de Saturno, né, no período de Saturno até agora, né, a gente veio construindo esse corpo denso e a gente chegou no melhor corpo já formado aqui pelo ser humano. Agora a gente tem que trabalhar nos outros, né, não nesse mais. Então, a primeira parte é do corpo, agora é como que processa os alimentos. A digestão é uma transformação, né, que nada mais é do que uma redução dos alimentos a formas mais simples. Né? Então, durante essa digestão, o alimento sofre transformações de 2 tipos. Né? A primeira transformação é mecânica e a segunda é química. Na mecânica, ela é o resultado da mastigação que a gente faz na boca, né, com movimentos musculares no tubo digestivo. Isso, né, essa parte de mastigação envolve línguas, dentes, né, e os movimentos peristálticos. Então, tudo isso é parte boca, né, mecânica. E a parte química, que resulta aí nas ação dos sucos digestivos, né? Começa nas glândulas salivares, depois a mastigação vai descendo e formando as outras partes químicas, né? Dentro do estômago, dentro de outras glândulas, até chegar no intestino delgado. Então aqui tem os sucos digestivos. Então, em resumo, né, a digestão mecânica é a quebra, né, desses alimentos pela mastigação e dos movimentos peristálticos. Então, tudo parte mecânica. E a parte química, que é a transformação dessas moléculas, né, transforma os alimentos são diversas moléculas mais complexas, em moléculas mais simples, através aí dos sucos digestivos. Aí entra a parte das enzimas digestórias. Cada tipo de enzima, ela é capaz de digerir somente determinada espécie de molécula presente nos alimentos. Ou seja, nem tudo que a gente ingere, né, que a gente mastiga, vem todos os sucos digestivos e até mesmo as enzimas, elas são consumidas pelo nosso corpo. Tem algumas que elas não conseguem ser digeridas. Então a gente tem 4 tipos aqui, né?
as amilases, que atuam somente sobre o amido, as proteases, que agem sobre as proteínas, lipases, que é sobre os lipídios, e a celulose, que nenhuma enzima aqui é capaz de... das partes da celulose aqui, nenhuma enzima é capaz de digerir isso aqui, né? É eliminada ali, depois da formação do quimo ali pelas fezes. Então aqui só uma ilustração, né? Tem uma parte da enzima, ao qual vem os substratos, né? Elas começam a parte digestiva aqui, e aí o resultado disso é que a enzima ela continua, né? E sai um produto, né? Sai um produto aqui que é digestivo, e o que não é digestivo, ela sai pelas fezes aqui. Bom, aí iniciando o processo, né? Na parte mecânica. Então a gente tem lá a boca, né? De onde a gente ingere os alimentos. Então, na boca, a gente tem lá toda onde ocorre a mastigação, né? Tem a saliva, a parte onde forma ali toda a quebra dos alimentos, e aí forma esse bolo alimentar, que nada mais é do que o alimento em forma reduzida, né? Com a saliva. Tá? Então, isso forma dentro da boca. Aí, quando a gente engole, ela passa pela faringe e chega na epiglote. Tá? Então, a epiglote é uma válvula aqui. Tá? Então, essa deglutição, que é após a mastigação e salivação, forma o bolo alimentar, né, e que ele é deglutido. Após esse ato de engolir, esse bolo passa aí pela faringe, descendo aqui pelo esôfago, aqui, que é essa parte aqui embaixo. Uma vez que esse bolo alimentar é formado na boca, ele passa pela faringe. A faringe, ela é toda essa parte colorida aqui, que dá para ver um pouquinho na foto aqui. A faringe ela é toda ligada. Se você ampliar essa parte aqui, tá um pouquinho difícil de ver, mas ela começa aqui, ela tem um contato aqui com essa cavidade nasal, depois ela passa aqui por toda essa parte da epiglote aqui embaixo, né, com a boca e também com o esôfago. Então toda essa parte aqui, ó, é a faringe. Então tem a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe, que é a composição dessas três partes aqui, que é toda ligada aqui com essas três partes da nossa parte da boca aqui, esôfago e a parte daqui da cavidade nasal. Então os alimentos aqui, depois que forma esse bolo alimentar, ele é empurrado pela boca, né, a língua, para a faringe, e essa epiglote, que é uma tampinha que tem aqui, ó, que é uma passagem aqui que obriga os alimentos a seguirem aí para o esôfago, né, senão muitas vezes a gente engasga aqui, né, ele trava aqui, a gente começa a tossir, justamente é porque o alimento, qualquer coisa aqui, a saliva entrou por um lugar que não deveria. Então o organismo, ele teoricamente começa a repelir isso para tirar, né, que é a parte dos pulmões ali. Então aqui a faringe é um órgão bem alongado, né? Logo após a boca, ela se comunica com todas as cavidades, como eu falei, e quando chega ali na faringe, os músculos da sua parede contraem e empurram o alimento para o esôfago, que é a parte mecânica, né? Então a boca, a faringe, toda a parte mecânica para descer esse alimento que a gente ingeriu. Bom, entrando no esôfago, o esôfago nada mais é que um tubo, né? Esse tubo aqui que começa aqui na epiglote, aqui que eu falei antes, né? E ele desce até o estômago. Então, toda essa descida é um movimento mecânico que ele faz, então ele contrai, ele relaxa, né? Passa o alimento, contrai e vai empurrando. Ele vai descendo até cair dentro do estômago. Então é um tubo, né, de parede flexível que mede quase 25 centímetros, 25 centímetros de comprimento, se comunica aí entre a faringe e o estômago e que empurra o alimento. Lá no estômago, quando chega o alimento dentro do estômago, né? O estômago, ele é essa fotinha aqui, né? Ele fica aqui, bem assim, quando você aperta a barriga aqui em cima, que a gente fala que é a boca do estômago, né? Ele tem esse formato aqui. E aí dentro ele forma o quimo, né? Então aqui, dentro do estômago, a gente tem aquela monte de suco gástrico, né? Fazer a quebra desses alimentos, formar o quimo. Então, ele tem esse ácido clorídrico, que mantém aqui essa acidez estomacal. A pepsina, que é a principal enzima do estômago, que atua principalmente na transformação das proteínas. E esse suco alimentar, né, que ele teoricamente é a resultante da digestão gástrica aqui. Então, o suco alimentar é o quimo, né, que eu estava falando agora. Bom, em resumo, do estômago, né? Então, quando o alimento cai aqui, esse bolo alimentar cai aqui no estômago, né? Tem uma válvula aqui que liga com o intestino delgado, que ele chama pilórico, elíncter pilórico. Ele fica fechado aqui, até ter todas as reações químicas aqui dentro.
Então ele continua fechado e forma toda essa quebra, essa parte de absorção, tudo para o organismo conseguir absorver depois lá no intestino, né? Ele forma o quimo e aí quando ele está pronto, né, teoricamente já se formou, abre, né, essa parte do lincter aqui, o pilórico, né, pilórico, e ele começa a enviar aqui essa parte que é mecânica também, tá, para o intestino delgado. Então, justamente pelos movimentos peristálticos aqui, e aí esse suco gástrico aqui que forma o quimo. Tá? Então toda essa etapa aqui é feita dentro do estômago, para depois seguir ali para o intestino delgado, que é o que a gente vai ver agora. Então uma vez que o alimento chegou, né, no intestino delgado, né, ali a gente tem a bilis, o suco pancreático, né, até mesmo o suco intestinal aqui, que deixa o quimo mais viscoso. Ou seja, toda essa etapa aqui é depois do estômago. Então, o intestino delgado aqui que faz isso. Então, nas células, né, os nutrientes são utilizados aí de acordo com a função plástica, né, e reguladora energética, que aí sim ocorre a assimilação dos nutrientes, que é lá no intestino delgado. Então, ele tem 3 partes, né, o duodeno, o jejuno e o íleo. Tá? Então, essa vilosidade, aí quando ele chega aqui no intestino delgado, a composição dele ela é bem interessante, né? Ela tem aqui uma vilosidades intestinais, que nada mais é do que essas fotinhas aqui um pouquinho maior, tá? Então o que essa vilosidade intestinal ela faz? Ela aumenta a parede do intestino, então ela aumenta essa superfície, para que essa parte mais viscosa aqui do quimo, né, que ele se transformou, ela passe por esses, como se fossem vários dedinhos juntos, assim, bem microscópico isso daqui, tá? Tá bem ampliado aqui. Mas o alimento ele passa aqui, né? Esse quimo passa por isso aqui e começa a ter a absorção aí dos nutrientes. Então, uma vez que ele passa ali, absorve, né? A maioria dos nutrientes aí, ele passa aí para o sangue e para a linfa. Tá? Então, essa parte aqui é toda feita dentro do intestino delgado. Então, aqui é onde ele realiza a maior parte, né, da digestão e absorção, né? Dentro do intestino delgado, dividido em 3 partes, que eu já falei, e no duodeno são lançadas as secreções do fígado e do pâncreas, né? Então o fígado e o pâncreas ali também contribuem aí para fazer essa trabalho aqui dentro do quimo aqui para fazer essa absorção, que é realizada aí principalmente pela digestão química, com a ação conjunta da bile e o suco pancreático e do suco entérico sobre o quimo. Tá? Então é uma explosão aqui de química, né, dentro do intestino delgado aqui, e teoricamente é onde acontece toda a absorção aí dos nutrientes. Uma vez que já foi a etapa anterior, ela desemboca aqui dentro do intestino grosso, né? Tem uma grande parte aqui dessa etapa é a absorção aí da água e dos minerais, né? Que vai aí para a corrente sanguínea, e depois forma as fezes aí, que depois é excretada aí através do reto e do ânus. Tá? Então toda a parte dessa parte do intestino grosso é onde a água e dos sais minerais também é absorvida aqui e passado aí para a corrente sanguínea do nosso corpo. Então esse intestino aqui tem aproximadamente 1,5 m, tá? É bem grande, é dividido aí em 3 partes, né? O seco, que é onde desemboca aqui o conteúdo, é bem aqui no começo, tá? Esse seco aqui, vindo aí do intestino delgado. O cólon, que atravessa todo o abdômen aí, que forma esse S aqui, parece um S, né? Olhando esse formato dele. E o reto, que é responsável aí pela excreção das fezes. Bom, como promover aí um bom funcionamento aí de todo esse sistema digestivo aí que eu estava explicando agora, né? Bom, o sistema digestivo, a gente sabe que ele precisa ter cuidado, é como qualquer máquina, né? Máquina ou qualquer coisa, a gente precisa cuidar, né? Não diferentemente do nosso corpo. Então, para que ele tenha aí se mantenha aí saudável, né? E tenha um funcionamento pleno, né? Então, os cuidados aqui, né? Fazer sempre uma alimentação variada, que inclua alimentos ricos nos vários nutrientes, né? Isso aqui é uma base para tudo, né? E aí também, né, uma recomendação, fazer 5 a 6 refeições por dia. E aí acho que a parte mais difícil, né? Comer moderadamente e mastigar bem os alimentos, né? Nem sempre, a gente sabe que nem sempre isso é possível, mas a gente precisa sempre reservar um tempo aí para assimilar o que você está fazendo, né? Não ficar alguma coisa
no automático, né? É mecânico. Você vai lá, mastiga, engole, não sabe nem o que está fazendo, mas sim, come moderadamente, né? Se concentra e mastiga bem os alimentos aí, que você vai contribuir muito aí para o seu sistema digestivo. Outras recomendações, né? Vá sempre no dentista, né? Porque o início de tudo começa aí com a mastigação, né? Que é os dentes, para ter aí sempre uma boa higiene oral. Beber bastante água, né? Aí 2 litros ou mais, né, de água por dia. Ter uma vida ativa, né? Praticar o desporto regularmente. Desporto vem do esportivo, né? Que é a prática de esportes. E lavar as mãos antes de qualquer refeição, na verdade, lavar a mão sempre, né? Antes de qualquer coisa que você vai fazer. Bom, sintetizando, tudo que eu falei até aqui, para uma forma mais, uma tela só. O sistema digestivo ele é constituído então aí pelo tubo digestivo, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, né? Toda essa parte de tubo digestivo. E as partes das glândulas anexas, que são as salivares, o fígado e o pâncreas. As transformações do alimento sofrem a mecânica, né? Mastigação e movimentos peristálticos, né? E a parte química, que são resultantes aqui desses sucos gástricos que são colocados aí no alimento. E a digestão, por definição, né? É a transformação aí, a redução dos alimentos de uma forma mais simples, tá? Então, o fluxo é sempre assim, né? O alimento, né? Mastigação, bolo alimentar, desce no estômago, forma o quimo, depois o quilo e tem a excreção. Tá? Então, tem toda a parte mecânica, saliva, que eu acabei de falar aqui. Absorção, por definição, é a passagem dos nutrientes pelo tubo digestivo, né? Para o sangue ou para a linfa. Linfa, basicamente, é um líquido pobre em proteínas e rico em lipídios. Tá? A linfa, assim como o sangue, né, contribui com o transporte e remoção das substâncias em diversas partes do corpo. Tá? Então, isso é só para quem enfatizar um pouquinho o que é linfa. Definição de assimilação é a utilização dos nutrientes pelas células de acordo com a sua função. Tá? Então, a gestão dos alimentos, digestão, absorção e depois vem a assimilação, tá? Como uma última etapa. E aqui as 4 práticas aqui 5 que eu acabei de falar aqui, né? Que é praticar uma alimentação saudável, beber água, lavar as mãos, consultar um dentista e ter uma vida ativa aí com uma atividade física. Agora a gente vai falar da lei da assimilação. Ego e assimilação, né? Então o ego, né? Que nada mais é do que o espírito virginal, né? Manifestado e que utiliza os corpos, né? Que a gente falou no comecinho. Ele deve ser sempre o regente absoluto e incontestado do nosso corpo. Tá? Então, um ego governa esse corpo. E as células, né, como um autocrata. Autocrata vem de autocracia, né? Tem um sentido de partir da análise de radicais gregos autos, né, por si próprio. Kratos, poder. Né? E o poder por si próprio. Então, que significa o poder do absoluto. Então, é governado por células com um poder absoluto, que seria autocrata. Ou elas seguirão cada uma no seu próprio caminho, como acontece na morte. Por exemplo, quando o ego se retira definitivamente do corpo, né, e descarta esse corpo. O nível da consciência da célula determina o seu poder como humanidade. Quanto menor for a consciência, mais fácil será para o ego atuar como regente máximo das suas funções corporais. Então aqui consciência e domínio dos corpos. Tá? A célula que entra no corpo, né, via alimentação, tem as suas consciências individuais e coletivas. Portanto, o nível de alcance espiritual dessas células é um fator a ser considerado quando se pretende que determinado alimento seja utilizado pelo nosso corpo. Os 4 reinos ou ondas de vida. Bom, para eu saber se eu não estou falando sozinho todo esse tempo, né? Alguém lembra quais são os 4 reinos que estão conosco nesse período terrestre? Reino vegetal, animal, humano, mineral. Legal, é isso mesmo. A gente tem o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e nós, né? Os seres humanos, tá? São essas 4 reinos ou ondas de vidas que está conosco aqui nesse dia de manifestação, nesse período de manifestação.
Então, os diferentes 4 reinos de vida, né, têm diferentes veículos, né, e, consequentemente, diferentes consciências. Tá? Então, cada reino tem seu estado de consciência. O mineral, que tem apenas o corpo denso e uma consciência semelhante à de um transe profundo. Né? Por isso, seria mais fácil se sujeitar a alimentos provindos diretamente do reino mineral. Porque a assimilação, como não tem consciência, né, assimilação e o domínio é instantâneo. Né? O mineral se manteria, né, conosco um maior tempo, eliminando a necessidade de comer tão frequentemente. No entanto, a gente sabe, né, que nosso organismo, né, vibra tão rapidamente que é incapaz de absorver mineral inerte diretamente. A gente não consegue ir lá, no exemplo tosco aqui, né, comer uma pedra e absorver a terra, absorver todos os sais minerais que tem na terra. Né? Então, o sal e outras substâncias, né, similares são expulsos do sistema imediatamente, sem terem sido assimilados totalmente. Bom, o ar está cheio de nitrogênio. Necessitamos aí para uma síntese de proteínas e, portanto, para um funcionamento do metabolismo, crescimento dos músculos e crescimento celular. Nós o inspiramos no processo de respiração para dentro do nosso corpo e não conseguimos assimilar, tal como qualquer outro mineral, até que tenha sido transmutado no laboratório da natureza e incorporado nas plantas. As plantas, o reino vegetal, né, verduras, legumes, tubérculos, frutas, grãos, sementes, tem um corpo denso e um corpo vital, né, que os capacita a fazerem aquele trabalho, que é absorver toda a parte do nitrogênio aqui, que está no ar, e exalar que é o oxigênio que a gente consegue absorver. A consciência delas é tão profunda como de um sono sem sonhos. Assim, é fácil para o ego dominar as células vegetais e mantê-las subjugadas por um longo período de tempo. E daí a grande poder de substância dos vegetais. Metabolismo. Metabolismo, só para um entendimento melhor, é um conjunto de transformações que as substâncias químicas sofrem no interior dos organismos vivos. O termo metabolismo celular é usado em referência ao conjunto de todas as reações químicas que ocorrem nas células. Alguém lembra quais são os éteres que nós temos no corpo denso e quais são os éteres que nós temos no corpo vital? Denso, químico e de vida. Superiores, luminoso e refletor. Isso. Então, corpo denso, éter químico de vida, corpo vital, éter luminoso e refletor. Isso. Então, o éter químico, né, trazendo aqui para a lição, né, ele responde pelo metabolismo. Né, pelo polo positivo, ele assegura a assimilação e pelo polo negativo, a excreção. O éter de vida é relacionado com a procriação, né, pelo polo positivo ele capacita o sexo feminino a gerar e formar um outro ser, e pelo polo negativo ele capacita o sexo masculino a fecundar. O éter luminoso, aí é um pouco mais corpo vital, né? Sensação e circulação, vibração. Pelo polo positivo ele assegura o calor sanguíneo, circulação do sangue, das correntes nervosas e vitais. E pelo negativo ele constrói e sustenta os órgãos dos sentidos que deposita as coisas na natureza. E o éter refletor, que é o último, né, dos superiores, todo aquele acontecimento deixa, depois de si, sua imagem eleva nesse éter. Então, também é o meio pelo qual o pensamento impressiona o ser humano. Tá? Então, aqui é mais relacionado aos dois éteres do corpo denso, tá? O químico e o éter de vida. Tem aí o metabolismo e a assimilação. O alimento animal. No alimento animal, oriundo de seres da onda de vida animal, né, as células já se tornaram mais individualizadas. Né? E como o animal tem um corpo de desejos, que lhe proporciona uma natureza passional, é facilmente entendido que quando comemos a carne, é mais difícil sujeitar essas células animais, que têm a consciência animal semelhante ao estado de sonho com sonhos. E aí também, né, que tais células não se deixarão de subjugar por um tempo. Assim, uma dieta baseada na carne animal requer maiores quantidades e refeições mais frequentes que a dieta baseada em vegetais. Se avançamos um degrau a mais, né, e comemos carne de animais carnívoros,
nos sentiremos mais famintos, né? Sentiremos famintos a toda hora, pois tais células se tornam muito mais individualizadas e procurarão, por isso, alcançar sua liberdade o mais rápido possível. Então, aqui em resumo, né, como a gente não assimila, a gente teoricamente come e excreta, né? Ela demora, não tem muita assimilação. Então, eu como diversas vezes para ter o mesmo resultado do que uma assimilação completa, por exemplo, da parte vegetal. Um excesso de carne que é consumida libera no corpo o venoso ácido úrico, né? Que a gente sabe que dá um monte de problema, estando cada vez mais reconhecido e quanto menos carne comemos, melhor o nosso bem-estar. Tá? É natural que devamos desejar aí o melhor dos alimentos, mas todo o corpo animal tem em si os venenos da degradação. Né? A gente sabe que uma vez depois que mata o animal, né, ele começa já a entrar em estado de composição e putrefação, tá? Degradação. O sangue venoso está cheio de dióxido de carbono, né, e outros produtos nocivos, que vai sendo levado para os rins e para os poros da pele, a fim de serem expelidos pela urina ou transpiração. Essas substâncias repulsivas estão em cada porção da carne, e quando comemos tal alimento, estamos a encher o nosso corpo de veneno, né, tóxico. Muitas doenças e enfermidades são devidas ao nosso uso de alimentos baseados em carne animal. Isso já foi até comprovado já. Há inúmeras provas, né, que uma dieta carnívora estimula a ferocidade, né, a parte animalesca. Nós podemos mencionar que a ferocidade famosa dos animais de caça, contraposta à força prodigiosa e à natureza dócil do boi, elefante e do cavalo, demonstrando o efeito de uma dieta herbívora nos animais. Então são os predadores, né? São os herbívoros aqui. Comparação. A gente vai entrar agora na parte de alimentos saudáveis. Assim que adotamos uma dieta vegetariana, né? Que são vegetais, leites, ovos e mel, escapamos a uma das mais sérias ameaças à saúde, a putrefação dos restos de carne animal que ficam entre nossos dentes, né? Frutos, cereais e vegetais, em geral, são devido à natureza própria, lentos para apodrecer. Cada partícula contém uma enorme quantidade de éter, que o mantém vivo e doce por muito tempo, enquanto que o éter que penetrava a carne animal e pertencia ao corpo vital do animal, se retira como espírito desse, no momento que ele foi morto. O comparativo aqui é se você deixar uma fruta, né, e um pedaço de carne, e aí você vai observando aí dia a dia, você vai chegar a uma conclusão. Assim, o perigo da infecção por meio dos vegetais é muito pequeno, né? Muitos deles são, na verdade, antissépticos, né, em um grau muito elevado. Isso se aplica particularmente a frutos cítricos, como as laranjas, os limões, as laranjas aqui, né? E também o abacaxi, tudo que é cítrico, né? Para não falar do rei de todos, né? Antisséptico, o abacaxi. Vou te falar também, é redundante. Em vez do envenenamento de todo o trato digestivo com elementos putrefativos, né? É a carne, né? Como resulta de uma carne, os frutos limpam completamente e purificam todos os sistemas do corpo, né? E o abacaxi é um dos melhores ajudas conhecidas aí na digestão do ser humano. Depois de uma alimentação, né, de uma refeição, experimenta comer uma rodelinha de abacaxi, você vai ver como é que a sua digestão vai ser bem melhor. É bem superior à pepsina, né? E para obter não se usa nenhuma crueldade, né? Com a vida senciente, né? Como a dos animais. Alguns nutricionistas modernos, né, avisam que para se beneficiar totalmente dos nutrientes, frutas cítricas não devem ser misturadas com outros alimentos. É uma relação de absorção aqui dos nutrientes. Bom, alimentos cru ou cozido, né? O que a gente entende sobre isso, né? O calor constrói o corpo vital da planta e sobra apenas a parte mineral. Portanto, se desejamos renovar o suprimento desses sais no corpo, devemos obtê-los de vegetais não cozidos. Como cozinhar destrói os valiosos sais celulares,
a nossa dieta deveria conter uma grande porcentagem de alimentos crus. Chás de ervas, que devem ser infusões sem ebulição, são também muito ricos em tais sais. Muita gente utiliza água em ebulição, né? E mistura o chá, é onde você perde, né, um pouquinho. Então, na verdade, você tem que deixar ali uma temperatura que não seja de ebulição, né? Ferver, não ferva a água. Contudo, não devemos precipitadamente, né, chegar à conclusão de que todos devem parar de comer a carne animal e viver unicamente de vegetais ou alimentos crus, né? No presente estado de evolução, há muitos poucos que podem fazer isso. A gente sabe que uma dieta vegetariana, né, ela pode ter algumas consequências, né, se ela não for gradativa, né, se ela não for feita de uma maneira correta, né, vamos dizer assim, e também a parte do trabalho com a parte espiritual, né? Tem que ser um conjunto, a dieta vegetariana com a parte espiritual, senão consequentemente vai ter que tomar algum suplemento para compor aí o que tem aí de vitamina que só a carne tem lá, por exemplo o B12, que a gente já estudou nos domingos anteriores, que a B12 pode ser encontrada em diversos outros produtos sem ser a carne ou o alimento do animal. Devemos ter cuidado aí, né, de não elevar as vibrações do nosso corpo tão rapidamente, né? Afinal, para continuarmos nosso trabalho aqui nas condições presentes, temos que ter corpos adaptados aí ao trabalho. Os ocultistas sabem que há uma chama na base do crânio e na base do cérebro. Ela arde continuamente na medula oblonga, no topo da medula espinhal, e é de origem divina. Esse fogo emite um som cantante, né, parecido com um zumbido de uma abelha. E é a nota-chave do corpo denso, o físico. E é a nota-chave, né, do corpo denso, que é o corpo físico que a gente tem. Ela constrói e cimenta o conjunto dessa massa de células conhecida como o nosso corpo. Bom, alimentos inofensivos aí como pombas, né? A chama arde muito ou pouco, clara ou intensamente, conforme alimentamos. Há fogo em tudo na natureza, exceto no reino mineral. Esse não tem corpo vital, e como tal, não tem via para o ingresso do espírito de vida, o fogo. Nós alimentamos esse fogo sagrado parcialmente por meio das forças do Sol, entrando no corpo vital através da contraparte etérica do baço, e daí para o plexo solar, onde é colorido e então levado para cima por meio do sangue. Nós também alimentamos esse fogo e absorvemos dos alimentos crus que comemos e assimilamos. Olhando para o assunto comer carne animal, do ponto de vista ético, também é contra a mais alta concepção de matar para comer. Nós temos uma dívida pesada para pagar às criaturas inferiores, nossos irmãos menores, né, os animais, cujos mentores deveríamos ser, né, ao invés de comê-los, né? Mas de que somos assassinos. A boa lei, que trabalha sempre para corrigir os abusos, relegará, em tempo, o hábito de comer animais assassinados para a lixeira das práticas obsoletas. O ser humano, nos seus primeiros estágios, né, no seu despertar da evolução, era como os animais de caça, né, em certos aspectos. No entanto, ele está se tornando um Deus e, como tal, deve parar de destruir para começar a criar. Já passou dessa fase, né? Desde a época atlântica. O alimento de carne animal estimulou a ingenuidade humana, de uma ordem inferior no passado. Serviu um propósito na evolução. Mas agora, estamos no advento da nova era, quando o auto-sacrifício e serviço trarão crescimento espiritual à humanidade. A evolução da mente trará uma sabedoria muito além da nossa, muito além da nossa maior concepção. Mas antes de ser seguro nos confiar essa sabedoria,
devemos tornar inofensivos como pombas. De outro modo, poderíamos nos tornar tão egoístas e de propósitos tão destrutivos que seríamos uma ameaça inconcebidos aos nossos semelhantes, seres humanos. Para evitar isso, deve ser adotada uma dieta vegetariana. Considerações práticas. Também do ponto de vista puramente prático, a dieta vegetariana é muito vantajosa. Cada vez mais proibitivo, o preço da carne animal está sempre levando as donas de casa a se virarem a achar substitutos. Gradualmente, as pessoas estão sendo ensinadas que os alimentos da dádiva de Deus, os vegetais, os leites, os ovos e o mel, são os mais deliciosos e saudáveis, sem o sacrifício ainda. Muitas pessoas, né, que começaram a comer mais frutas e vegetais, né, acrescendo o leite, os ovos e o mel, estão percebendo que estão obtendo mais saúde. E em muitos casos, a melhoria física é acompanhada por melhorias mentais e morais. Afirma-se que são necessários quase 50 mil metros quadrados aqui de pastagens para criar animais, para produzir a carne suficiente para alimentar um ser humano. Então, 50 mil metros para um, né? Se esses 50 mil metros, né, 48.562 de terra fossem utilizados em horticultura e floricultura, produziriam comida suficiente para alimentar várias famílias de tamanho médio, né, não só um ser. Como a população está crescendo no mundo todo, né, em breve será necessário a criação de gado e devotar os campos ao cultivo de cereais e vegetais, né? Então, vai ter que parar aí essa criação para criar alimentos aí para as pessoas, né? Vai faltar alimentos, continuar assim. Nesses tempos de mudança, né, quanto mais egos avançados estão nascendo, né, naturalmente muitos deles são vegetarianos. Um novo tipo de humanidade aí tá vindo, né, tendo uma mais alta consciência que está se formando. A era vindoura será vegetariana e todos os que forem progressivos se alinharão e se tornarão vegetarianos. Uma relação bem direta aqui, né? Progressão e alimentação, né? Os outros ficarão para trás, né? Classificados como os atrasados da onda de vida humana. A sabedoria da dieta vegetariana. A maioria das pessoas acha aí que uma refeição, né, sem carne do reino animal, né, que são os mamíferos aí, répteis, anfíbios, insetos, aves, peixes, né, frutos do mar e afins, é incompleta. Ou seja, quando não tem isso no prato, né, acha que não tá se alimentando. Desde os tempos imemorais, que tem sido considerado um axioma, que a carne do reino animal é o alimento mais fortalecedor que temos. Nada poderia ser mais incorreto, né? A ciência já comprovou, né, por meio de experimentos e experiências, que o alimento obtido de vegetais invariavelmente tem um maior poder de substância e fica mais fácil de percebermos se olharmos para o assunto sobre o ponto de vista ocultista. Então aqui um regime alimentar, né, sadio, racional, equilibrado à base de cereais, integrais, frutas e legumes, e uma harmonia, né, é prece à mesa, né, mastigação perfeita, higiene, repouso, seria um resumo aí das normas de disciplina do éter químico. A disciplina da imaginação, né, um domínio próprio, seleção de recreações, preenchimento de tempo, com leituras elevadas, preces, meditações, música pura, esportes seriam os meios para uma vida mais casta e conservação da força sexual criadora. Tá, então, aqui o que eu estou falando né, toda essa parte de dieta vegetariana, ela vai compor aí o seu éter químico de vida. Tá, então, alinhado a isso, né, o hábito de observar atentamente tudo, buscar discernir claramente as coisas, né, no que estão não se contentando em comodamente, né, as deixar nebulosas, evitar curiosidades, novidades todas seriam meios de refinamento da essência do éter luminoso, né, e suas funções. O éter de vida reflete sobre o quarto éter efetor. Isso quer dizer uma disciplina aí, uma pureza, um pensamento de emoção,
seriam hábitos benéficos para tornar a sua uma memória mais robusta. Um conhecimento sem memória é inútil. Podemos ver as vantagens que teríamos que ter uma vida material, quer nas atividades suprafísicas como na conquista. O que eu estou dizendo aqui é assim, né? Não só a dieta vegetariana, né? Mas sim, tem toda uma parte do trabalho também que é espiritual, né? Tudo isso que eu falei agora, né? Como alimentação saudável, a prática aí de conservação aí da energia sexual criadora, até mesmo preces, leituras elevadas, né? Tudo isso vai contribuir para alimentar a parte, vai limpar seus éteres químico de vida, como alimentar também a parte do éter luminoso e refletor. Tá? Então é uma combinação aqui de ações que você tem que fazer. Bom, agora a gente vai entrar numa parte aqui que é uma composição também da assimilação, né? Tanto do sistema digestivo, com a assimilação, e aqui a gente entra na parte das glândulas endócrinas. A assimilação e o papel dessas glândulas, né? Quais são as glândulas endócrinas presentes no ser humano? Alguém saberia? Pelo menos alguma delas? Pineal, A pituitária, tireoide, Isso. a timo, o as baço. suprarrenais, o baço e as suprarrenais. Isso. Pâncreas. Não. Aqui as nossas glândulas endócrinas, né? Então tem as suprarrenais, né? Que ficam aqui em cima dos rins, né? O baço, o timo, a tireoide, o corpo pituitário e a glândula pineal, que nem vocês falaram aí. A alimentação e assimilação, né? Aí entra a parte que tem essa composição, né? É sabido que nosso alimento irradia de si mesmo e continuamente partículas diminutas, né? Que nos dão uma indicação da coisa de onde foram emanadas, né? Principalmente da sua qualidade. De modo que quando levamos o alimento à nossa boca, o número dessas partículas invisíveis excitam o sentido do olfato, permitindo-nos tomar conhecimento se o alimento que vamos ingerir é apropriado ou não. O sentido do olfato nos adverte a abandonar os alimentos que tenham um odor nocivo. Além dessas partículas que nos atraem ou repelem a reação do alimento, devido à sua ação sobre o olfato, há outras capazes de atravessar nosso osso esfenoide, né? Atuando sobre o corpo pituitário ou hipófise. Então aqui é uma representação aqui onde estão, né? Então o corpo pituitário ele está bem aqui atrás, né? Dessa cavidade nasal aqui se você colocar o seu dedo no meio da sua testa aqui em cima do seu, aqui em cima aqui, onde juntar essas linhas aqui é o corpo pituitário. Então nada mais é do que quando você vai colocar o alimento na boca, você já sente o cheiro dele, né? Então esse cheiro já faz toda uma síntese lá dentro e aí começa toda a parte digestiva, né? E assimilação. Então se isso estiver estragado, você já, né? Não vai colocar isso para dentro do seu organismo, né? Principia aí, né, a ação da alquimia uraniana, pois o corpo pituitário é regido por Urano, pela qual a secreção é formada e injetada no sangue. Essa assimilação é através do éter químico. Afeta o desenvolvimento normal e o bem-estar do corpo através da vida. Sabemos também que há uma conexão física entre o corpo pituitário, né, que está aqui, e o principal órgão da assimilação, e, portanto, do crescimento e das suprarrenais, as quais eliminam o inútil e assimilam as proteínas. Ambas têm ligação com o baço, a timo e a tireoide. Ou seja, está tudo interligado, né? Então, o corpo pituitário, ou hipófise, é uma massa de tecido do tamanho aproximado de um grão de ervilha, quase exatamente situada no centro da cabeça e na base do cérebro, atrás da raiz do nariz. Pende suspenso na parte inferior do cérebro, tal como uma cereja pende do galho da cerejeira. É de uma cor cinza amarela, aumentando em tamanho até a idade dos 30 anos, pesando no adulto cerca de 5 gramas. Ela situa-se numa depressão parecida com uma célula de osso esfenoide, chamada de célula túrcica, envolvida
envolvida por um tecido membranoso chamado dura mater. O corpo pituitário pode ser assinalado desde as mais primitivas formas de vida até o ser humano, ou seja, a gente já tinha ele lá no início, né? E o seu desenvolvimento da água do mar à humanidade trouxe consigo essa glândula e o sal do sangue até o seu estado atual. O corpo pituitário então é regido aí por Urano, que é a oitava superior de Vênus, e o regente do plexo solar, onde o átomo semente do corpo vital é colocado. Assim como Vênus guarda a entrada do fluido vital proveniente do Sol através do baço, Urano é o guardião da entrada do alimento físico. É a combinação dessas duas forças que produz o acúmulo do poder latente em nosso corpo vital. Converte-se em energia dinâmica pela marciana natureza do desejo. Então, cada glândula tem o seu planeta, né? Então, o corpo pituitário é Urano, a glândula pineal é Netuno, a tireoide é Mercúrio, a timo é Vênus, baço o Sol e as suprarrenais é o Júpiter. Virgem está ligado à assimilação. Este símbolo regula o aparelho intestinal e correlaciona-se aos senhores da sabedoria que originalmente deram a nós o germe do corpo vital. Portanto, parece claro que a assimilação está ligada ao princípio da sabedoria, segundo aspecto de Deus, ou seja, Deus Filho, o Cristo. À medida que na proporção que esse segundo atributo de Deus for desenvolvendo dentro de nós, teremos uma melhor capacidade de assimilação e um grau correspondente de boa saúde. Infere-se daí que a chave para um perfeito e permanente ajuste do poder assimilativo fundamenta-se na revelação e no desdobramento do amor de Cristo dentro de nós. O intelecto deve ser espiritualizado e a natureza inferior transmutada na superior. Somente por esse caminho poderemos desenvolver na perfeição o poder da alma, necessário para combater para a completa e satisfatória assimilação. Bom, as glândulas e o sangue são manifestações especiais do corpo vital. Embora cada uma das glândulas tenha um trabalho específico a realizar, todas elas trabalham em uma perfeita harmonia com as normais, quando normais, né, e em saúde. Então tem harmonia quando está nessas duas situações. As glândulas de secreção internas são de interesse particular para os estudantes do cultismo, porque podem ser chamadas em certo sentido, as 7 rodas, né, na cruz do corpo, e por estarem intimamente relacionadas com o desenvolvimento oculto da humanidade. Então, aqui mais uma vez, né, a cada glândula, né, e a sua correlação. Então, as suprarrenais, aqui com o mundo físico, o baço, região etérica, a glândula timo, o mundo do desejo, a glândula tireoide, o mundo do pensamento, o corpo pituitário, o mundo do espírito de vida, e a glândula pineal, o mundo do espírito divino. Aí eu vou falar um pouquinho agora de cada uma delas, tá bem resumido. As glândulas suprarrenais são regidas por Júpiter. A energia expressa por Júpiter manifesta-se principalmente com a benevolência, a visão, expansão, otimismo, filantropia, cortesia, generosidade, cordialidade, habilidade para compreender o funcionamento da lei cósmica, a ideação, ou seja, o poder de formar e relacionar ideias, e o entendimento religioso. O trabalho de Júpiter em relação à nossa humanidade diz respeito ao plano físico. Por intermédio do poder espiritual gerado pelas suprarrenais, o ego aprisiona-se com a força necessária para aperfeiçoar o seu corpo denso e conquistar o mundo físico, completando assim sua evolução dentro da esfera mundana. O centro espiritual das suprarrenais vibra em azul. Então essas duas glândulas, ela tem um formato aproximado de um barrete frígido cobrindo uma parte superior dos rins. É aqui assim, ó. Identificam-se facilmente pela sua gordura amarelada. Por séculos, essas importantes glândulas não foram reconhecidas como parte ou órgãos separados dos rins. Cada suprarrenal tem uma constituição dupla, composta de um córtex ou camada exterior, e uma medula ou camada interna. A medula ou parte interna
dessa suprarrenal contém numerosas células idênticas à do nosso sistema nervoso involuntário ou simpático. A secreção da medula é a substância nitrogenada chamada adrenalina, que é um poderoso estimulante do coração, com efeitos restauradores sobre o corpo. As emoções profundas causam abaixamento da adrenalina nessas glândulas, né, e aumento no sangue. O desgosto, a irritação, especialmente o medo e a cólera, ocasionam uma descarga nessas glândulas na circulação, né? A gente fala que quando o medo aqui é tudo relacionado a suprarrenais também. Bom, o baço, que é relacionado com a região etérica, né? É a porta de entrada aí das forças solares e é regida pelo Sol. E é a origem de toda a vitalidade. As energias desse grande astro manifestam-se como vontade, vitalidade, individualidade, autoridade, coragem, generosidade, dignidade, lealdade, fidelidade, instinto paternal, liderança e responsabilidade, que são as palavras aí de Sol. Em resumo, tá? Os poderes desenvolvidos por influência do Sol sobre o baço abrem ao indivíduo toda a região etérica, permite-lhe entrar em contato consciente com todos os habitantes desse plano e ver o trabalho que ali fazem, bem como o que eles estão fazendo na Terra. Então o baço é a maior glândula endócrina que nós temos no nosso corpo. Tá? Ele está situado aqui do lado esquerdo do nosso corpo, ao lado dessa curvatura do estômago. Né? Do lado do estômago tem o baço. Entre o diafragma, então tem o diafragma, se você pôr a mão assim, do lado esquerdo, tem o diafragma do seu pulmão, tem o seu estômago, está entre esses dois. Tem um formato de uma fava de cor vermelho azulado escuro. O baço fabrica os corpúsculos brancos do sangue e armazena o ferro, durante grande influência do sistema nervoso. Controla a absorção do fluido vital, do açúcar que percorre os nervos. Auxilia a digestão, absorvendo o fluido vital do Sol durante esse processo. Quando a pessoa está em boa saúde, essa energia é especializada pelo baço e é extraída do sangue em tão grande quantidade. E se ela não for usada, né, pelo organismo, irradia-se pelos poros e pela pele em linhas retas. Ele começa a sair, irradicar pela pele aqui. Isso faz com que a gente tenha uma proteção natural, né, contra gases venosos, micróbios, inimigos, até mesmo substâncias inúteis, contribuindo aí para a conservação e saúde do corpo. Evitando aí esses exércitos de germes e enfermidades que tem aí na atmosfera que penetram no nosso corpo dentro. Então, quando a gente está em plena vitalidade, né, que a gente está com muito energia vital, que a gente absorveu dos alimentos e até mesmo do sol, né, pelo baço, a gente está teoricamente protegido, né, com plena saúde. Após as refeições, a força vital é atraída pelo baço e consumida no organismo e em grandes quantidades, né? Os dois éteres inferiores, né, o químico vital, contém esse elemento das forças da natureza, contém esses dois elementos estruturador das forças da natureza. Quando a alimentação é pesada ou excessiva, esse fluido vital diminui, né? Então, ou seja, se eu comer a carne animal que a gente estava falando agora, né? Então ela não tem nada de energia vital, né? Agora, se você comer vegetais, né, folhas, teoricamente está com muita energia vital. Luz. Glândula timo, mundo do desejo, relação, né? Vênus controla a glândula timo. As emoções são desenvolvidas pelo raio amoroso de Vênus e segue as emoções. A sede das emoções é o corpo dos desejos e esse corpo liga o indivíduo ao mundo do desejo. Quando a nota-chave de Vênus põe em atividade, o indivíduo desenvolve a mais alta forma de amor, habilidade artística, alegria, atração, cooperação e união. Desperta os poderes dessa glândula, fazendo florescer a quarta rosa na cruz do corpo vital. Tal vibração rapidíssima põe o indivíduo em contato com as mais elevadas regiões do mundo do desejo, onde a vida anímica se exprime na beleza das cores vivas, onde a luz anímica revela o amor à sua oitava superior. Aí o altruísmo aqui é onde o poder anímico se manifesta em atividades filantrópicas. A glândula timo, ela está situada aqui no peito, né, entre os dois pulmões, e por trás do externo.
projeta-se para baixo, cobrindo na parte superior do coração, envolvendo os grandes vasos na parte de cima. É uma massa pardacenta que, ocasionalmente, quando é cortada, tem a aparência de uma moela. Situa-se sobre a traqueia, aparecendo como um crescimento da terceira bolsa da faringe, uma cavidade tubular, que é o canal alimentício da parte que começa na parte anterior à boca, até o esôfago. Alcança o seu maior tamanho no início da puberdade. A secreção dessa célula timo, ela controla de forma definida o crescimento dos ossos e o metabolismo muscular durante o período infantil. Essa glândula tem influência particular no desenvolvimento do córtex da suprarrenal, que é a parte exterior dela, na glândula pineal, na tireoide e na próstata. Essas funções da timo. Glândula tireoide está relacionada aí com o mundo do pensamento, que também é chamada de a glândula da energia. A glândula tireoide é regida pelo espírito planetário de Mercúrio. Quando os poderes desse grande ser são despertados no ser humano, manifestam-se principalmente como razão, raciocínio, intelecto, meditação profunda, boa memória, aplicação ao estudo, inteligência rápida, eloquência, destreza, expressão própria oral e escrita, riqueza de conhecimento por meio do raciocínio e domínio próprio. Tá? Despertar a razão em tudo, né? Por que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Quem é Deus? A tireoide é a quinta rosa, né? Na cruz do corpo vital. Ao ser despertado, o indivíduo entra em contato com o mundo do pensamento, em harmonia com a música das esferas. Vê conscientemente os arquétipos de tudo que existe no mundo físico e aprende com a sua vida futura, como sua vida futura é traçada pelos anjos arquivistas, nada mais é de arquétipos, tá? Onde obtém informações definidas sobre os senhores da mente. Bom, a glândula tireoide, ela consiste em duas massas de cor marrom, situada na parte superior da traqueia, junto à laringe, ligada logo abaixo do pomo de Adão. Se você colocar a sua mão no meio do seu pescoço e apertar um pouquinho você vai ver que tem um osso, ele fica ali, a tireoide fica bem aí. Até quando você vai no endocrinologista, principalmente nos homens, né, ele vai lá e ela apalpa, o médico apalpa, a médica apalpa essa região para saber o tamanho, pelo tato, como é que ela está. E por outros exames de sangue também. Então a tireoide surge no mesmo tecido e quase do mesmo ponto do que o lóbulo anterior ao corpo pituitário. Essa glândula é um dos primeiros órgãos a distinguir no embrião humano. A importância dela é acentuada pela riqueza de sua circulação. É um comparativo bem legal, né? Essa glândula, ela recebe aproximadamente 4 vezes mais sangue em proporção ao seu tamanho do que os rins. A gente sabe que os rins aqui filtram o sangue, né? Todo o sangue passa pelo rim ela 4 vezes mais, né? Assim, pelo seu tamanho. E os quais se destacam pelo seu alto grau de atividade funcional, né? Tanto a tireoide como a sua secreção são usadas na medicina. A secreção é chamada tiroxina, trata-se de uma substância gelatinosa contendo uma grande percentagem de iodina, bem como arsênico e fósforo. Né? Aí, arsênico e fósforo, a gente sabe que a assimilação faz com que a gente melhore nossa parte de memória, né? Raciocínio e até mesmo intelecto. A tiroxina depende da iodina para a sua atividade. A tireoide é energia, né? Sua secreção é controlada do ritmo do viver, de tal modo que quanto menor seja a quantidade de secreção, tanto menor será o nível de atividade. E por assim dizer, a rapidez com que produzem as reações químicas que constituem os processos de vida depende da tireoide. Quando as reações se aceleram, o oxigênio e a matéria alimentar se oxidam, portanto libertam mais energia e o indivíduo pode pensar e sentir, ver e atuar mais rapidamente. Né? Corpo pituitário. Urano tem como regente Urano, a nota-chave desse grande espírito planetário expressa-se no plano físico como originalidade, universalidade, amor à liberdade, compaixão, engenho, independência, reforma, progresso, inventiva, decisão, clarividência, misticismo e altruísmo. O corpo pituitário é um dos elos da cadeia espiritual que conecta o homem com o grande espírito de Cristo, que comumente funciona em seu veículo espírito de vida.
ele está intimamente relacionado com o principal caminho que conduz à iniciação. Assim, está perfeitamente claro que o despertar do corpo pituitário é um dos mais importantes processos que há de levar a cabo para desenvolver os poderes femininos, amor, sabedoria do espírito. Então, corpo pituitário, ou hipófise, né, que é um nome também que é dado para o corpo pituitário, é o maior veterano aqui das glândulas endócrinas, né? As secreções internas dessa glândula pituitária indubitavelmente têm um efeito sobre a produção de energia, especialmente energia do sistema nervoso central, a matéria cinzenta do cérebro e da medula espinhal. Tem duas partes, tá? A primeira parte é a pré-pituitária, ou lóbulo anterior, e lóbulo posterior. O lóbulo anterior, né, ou pré-pituitária, ela produz o crescimento do esqueleto, dos tecidos conjuntivos, causa o desenvolvimento normal dos órgãos criadores da atividade sexual, estimulando o bem-estar e a ação da tireoide. O lóbulo posterior do corpo pituitário segrega vários hormônios importantes. A pitocina tem um poderoso efeito estimulante sobre o útero e é usado frequentemente no parto lento e ineficaz, e a pituitrina, que controla a tonicidade dos tecidos e a musculatura lisa e involuntária dos vasos sanguíneos, dos órgãos contráteis do corpo, tais como intestino, bexiga e útero. Entre a pituitária anterior e a posterior, há uma estrutura intermediária que segrega o hormônio chamado intermedina. Essa secreção tem efeito definitivo no tratamento de diabetes insípida. E a última das glândulas, que é regida por Netuno, portador do Sol espiritual, que é o Pai, a natureza desse planeta é oculta, profética e espiritual. A intelectualidade regida por Mercúrio sobrepõe o ser humano à condição animal e fez dele o ser humano. Mas a espiritualidade regida por Netuno o elevará do estado humano ao divino. Netuno se revela como sabedoria e governa os contatos com entidades suprafísicas de todos os graus: a espiritualidade, a inspiração, a clarividência, a profecia e devoção. A glândula pineal é a sétima rosa sobre a rosa do corpo vital, a nota-chave que desperta a vibração do espírito Netuno. A consciência do indivíduo se eleva ao mundo do espírito divino, onde entra em contato com os grandes seres conhecidos como os senhores da individualidade. Bom, a glândula pineal é de natureza surpreendente, né? Como está implícito no nome, né? Ela tem um corpo cônico, em forma de uma pinha. Ela é situada na parte inferior do terceiro ventrículo do cérebro. Está oculta na base do cérebro, né? E ao qual se acha ligada a uma haste ou oca pineal, numa diminutiva cavidade atrás acima do corpo pituitário. Ela é composta em parte de células nervosas, que contém um pigmento idêntico às células da retina, que é uma expressão do nervo óptico, que sustenta o argumento em favor da antiga função de ter sido um olho. A pineal também contribui para o desenvolvimento normal, físico e mental das células cerebrais e das células dos órgãos de reprodução. O abundante suprimento de sangue que a pineal recebe indica mais o índice do seu funcionamento ativo do que apenas a presença de um vestígio de um órgão durante a evolução que perdeu o seu uso original. É o terceiro olho. Bom, agora é uma parte de resumo. A gente já passou por todos os temas aqui. Eu vou rapidamente passar aqui só para a gente assimilar a lição de hoje. Então, dentro lá do processo digestivo do ser humano, né, a gente viu toda a parte, desde a parte mecânica, química, que compõe a digestão, né, todo o aparelho digestivo. Então, lá, o alimento aqui, eu peguei essa chave que é bem interessante, né? Ela entra aqui pela boca, tem toda a parte de salivação aqui, aí passa pelos tubos, né, que a gente chama aqui desde o esôfago, delgado, grosso, e aí serve aqui para excreção, e a parte assimilada vem aqui para a utilização. Então, a proporção de descarte é maior, né, do que o que você absorve. Então, o sistema digestivo tem a função aí de realizar a digestão,
ou seja, fracionar os alimentos e transformar de macro para micromoléculas. A lei de assimilação, a gente viu aí, ó, dos minerais, né, dentro do mundo físico, região química e região etérica. Então, os minerais só têm corpo denso. Os vegetais têm corpo denso e corpo vital. Os animais, além do denso e do vital, têm o corpo de desejos. O homem tem os 3 corpos, né, denso, vital e desejos. A parte da consciência dos minerais é semelhante ao transe. Dos vegetais, sono sem sonhos. Animais, sonho consciente. E o homem, consciência de vigília. E aqui, né, o trabalho, né, nos minerais tem o espírito grupo e o ego, né, abstrato, na região abstrata. Os vegetais, os espírito grupo e ego, na região concreta. Aqui os animais dirigidos pelo espírito grupo e ego, né, um sonho consciente, né, e o homem aqui, ego e mente. Então a gente sabe que os vegetais, né, utilizam aí os minerais para extrair os sais que a gente não consegue, né, para extrair, e os animais se alimentam dos vegetais, muitos deles, né, são herbívoros, tem os carnívoros também, e nós também nos alimentamos aqui dos vegetais. Então, os diferentes 4 reinos de vida, né, e os diferentes veículos e as diferenças de consciência, eu ia falar. Sabemos que o organismo humano vibra tão rapidamente que é incapaz de absorver o mineral. Então, quem faz esse trabalho para nós é o reino vegetal. A consciência delas é tão profunda como a de um sonho sem sonhos, né? E assim é fácil para o ego dominar as células vegetais. O alimento animal, as células são individualizadas. O animal tem um corpo de desejos que lhe proporciona uma natureza passional, que é o sonho com sonhos. E aqui só uma conclusãozinha, né? Eu coloquei aqui, que é um maravilhoso serviço, né, que o reino vegetal proporciona para a nossa existência e praticamente a de todos os reinos. Bom, dieta vegetariana. O alimento obtido de vegetais invariavelmente tem um maior poder de substância, cientificamente comprovado, né? Aqui uma fotinha que eu peguei, né? Você vê que a alimentação à base de ultraprocessados, né, doce, ela gera dentro do nosso organismo, né, micro-organismos maléficos, né, e os oportunistas, eles crescem, né, dentro desse organismo. Já aqui não, né, eles não conseguem ter alimentos suficiente para proliferar e o oportunista ele vai para o benéfico, então você fica com um organismo saudável, né? Então são alimentos crus e vivos que a gente viu aí. Bom, Deus disse lá, né, eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão semente, isso vos servirá de alimento. Esse foi em Gênesis capítulo 1, versículo 29, né? Esse foi o primeiro tipo de alimentação que nos foi dada aí para a nossa evolução. Quando a gente foi dotado de intelecto, né, lá na Atlântida, a carne foi incorporada à nossa alimentação, né, a fim de auxiliar aí o reparo dos tecidos destruídos pela expressão do pensamento aqui, né, quando a gente se individualizou. Enquanto renascidos, principalmente se tratando de pensamentos grosseiros e materialistas. Mas o que era necessário e suficiente naquele tempo, né, estávamos aprendendo a lidar aí com o corpo vital, né, com a função do reparo do corpo denso. Hoje em dia não é mais necessário, não é mais desejável, né? Pois já aprendemos aí a um nível de eficácia tal como tal reparo é executado sem a necessidade de envenenarmos nosso corpo dentro. Os animais são nossos irmãos mais jovens, né? Como nós, eles constroem formas no intuito de adquirir experiência no mundo material. Privando do seu corpo denso, nós atrapalhamos ele do progresso deles, né? Assim, a humanidade tomou plena consciência do mundo físico após o dilúvio e dissipação da névoa espessa que cobria a Atlântida. Então aí veio o vinho, né, como símbolo das bebidas alcoólicas, que ele veio incorporado à alimentação. E a Bíblia fala Deus diz que isso começou no momento de Noé, a planta da vinha. O álcool tem o efeito de entorpecer, adormecer o ego humano, neutralizar a atividade da hipófise, corpo pituitário, e da glândula pineal, né, epífise neural, que são os órgãos de percepção espiritual. Entretanto, nós assistimos agora no fim da era de vinho, né, porque o momento é chegado para nos tornarmos conhecimento de nossa verdadeira natureza.
Não é mais concebível que passemos nossa vida toda sem saber de onde viemos, para onde vamos e para o que temos que fazer na Terra. É por isso que os irmãos da Ordem Rosa Cruz, os irmãos maiores da Rosa Cruz, deram todas as explicações necessárias que concernem a condição humana na cosmologia dos Rosa Cruzes, que está aí relatado aí no conceito Rosa Cruz que a gente está estudando, que é o conceito Rosa Cruz dos cosmos. Em resumo, o consumo da carne animal e das bebidas alcoólicas atrapalham esse processo. Nenhum comedor de carne animal ou tomador de bebidas alcoólicas pode adquirir consciência pessoal nos mundos espirituais. Glândulas endócrinas, todas elas, em correlação com seus mundos. A mente é o elo entre o espírito e seus veículos, e por meio dela, ele obtém o alimento espiritual necessário para desenvolver suas potencialidades latentes. Por isso, enquanto o espírito não obtiver controle sobre a mente, não poderá haver verdadeiro progresso espiritual. No futuro, essas glândulas de secreção internas estão destinadas a desempenhar um importante papel aí, pois seu desenvolvimento acelerará grandemente a evolução, que agora seus efeitos sejam muito importantes fisicamente, serão da mais alta importância mental e fisicamente. A gente passou aqui então por toda a parte do capítulo 17, o método para adquirir conhecimento direto, mais específico a lei da assimilação, e agradeço a todos e a gente encerra aqui então com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.